Tu sempre teve essa parada de sentir energia das coisas? Cara, eu comecei a abrir esse meu lado espiritual aí mais devido ao crack, eu acho, porque eu comecei a falar muito com entidades espirituais, né? É. Você começa a falar com o demônio, né? Você briga com ele. Parece que tem sempre alguém do seu lado, você tá sempre falando com ele. E a partir do momento que você começa a falar com ele, com esse tipo de coisa, elas se revelam, né? E daí você começa a sentir as energias dos ambientes. Você vê quando tá pesado o lugar, você vê quando não tá tão bom. Entendi. E daí você vai abrindo o seu lado espiritual, que é a abertura do terceiro olho. Então tu acredita pra caralho nesse bagulho Mas de... eu acredito muito, eu acredito que ao outro lado existe sim, e eu acredito que a gente tá fazendo uma triagem aqui para ir para outro lugar. Na verdade, eu acho que a gente vai para vários lugares. Eu acho que são vários paraísos e vários infernos que os humanos ainda vão passar nessa triagem da nossa vida, assim. Você já estudou alguma coisa Eu de acho que a espiritismo? gente tá aqui para sofrer no purgatório mesmo. Eu acho que o inferno é aqui. Eu acho que a gente vai carregar todas as dores possíveis para, devido às nossas ações, a gente poder ir para alguns lugares, né? Que são mais de um paraíso. Eu quero ir para o cinturão de Orion. As Três Marias, porque é um planeta com 2 sóis. Cara, isso, Não tem isso noite é muito lá. espiritismo, mano. Meu Ah. avô falava isso pra mim. Ah, eu sou muito espiritualizado, eu curto pra caramba. Mas você não estudou espiritismo, essas Não, paradas, não? eu sou autodidata, eu vou estudando com o dia a dia. Entendi. De sentir as coisas, gosto muito de vida alienígena. Ó, tem até um ETzinho no É, braço. Tu já eu viu pesaço. algum, não? Eu acredito que Jesus era um alien, né? Porque diz que ele veio dos céus. Se ele veio dos céus, ele tava fora da Terra. Logo, ele é um ET. Bom, de fato ele é. Lógico. Ele veio de fora. Podia ser um arcturiano, né? O quê? Um arcturiano é uma raça evoluída que elas se parecem com anjos, né? Elas têm os olhos bem claros, cabelo branco, cabelo longo. Algumas têm essa aparência. Aparências angelicais. E é um... Quais são os tipos de ET que existem aí que tu acha? Tem arcturianos, reptilianos, tem Esse é o Mark Zuckerberg, o... reptiliano. O reptiliano é a raça do mal. Os arcturianos são os seres da cura, né? Daí tem outras raças que eu não sei o nome, eu não me aprofundei muito. Então, peraí, mas assim, então tem... Tu diria que tem os arcturianos, os reptilianos, mas aí também tem os demônios? Tem várias raças, meu. Tem raças similares a anfíbios, né? Eita. Elas parecem sapos mesmo, né? Que são raças que não querem o bem da humanidade. E eu acho que dentre uma dessas raças existem os anjos, né? Que são seres de outro lugar também, que são seres alienígenas, mas são seres angelicais, né? Então, então tá dizendo que o que tem depois dessa vida aqui é um rolê pelo universo. É um rolê pelo universo. Eu acho que depois dessa vida nós vamos dar um rolezão da hora. Eu Porra. acho que eu vou ir por um lugar bom, porque eu faço bem pra muita gente. Não só no meu dia a dia, como eu tento mudar algumas coisas na vida das pessoas, tento ajudar. Quando tá sobrando um pouquinho, eu ajudo. Volte e meia eu dou esmola pras pessoas na rua. Tentei doar alguns alimentos também. Até falar agora do Cozinheiros do Bem de Porto Alegre, foi o primeiro podcast que eu fui, né? Na lata lá. Pode crer. Abraço, Júlio Rita, tamo junto. Explodiu, né? Ah, ali foi da hora, meu. Aquele cara ali faz muita ação social pra ajudar as pessoas, né, meu? E ele abriu as portas pra mim também nesse mundo dos podcasts aí. Mas antes disso eu já tentava ajudar muita gente. Eu dei uma parte da minha lavoura pra Copame, pra uma instituição lá de caridade. Agora que tu tá... Se eu tiver uma roupa sobrando, eu dou também. Cara, eu sou uma pessoa, sou muito desprendido de matéria, de bens materiais. Se eu tiver algum pouquinho pra ajudar, eu vou ajudar, meu. Eu quero ver todo mundo bem. Se tiver todo mundo bem, tá da hora, meu. Ah, total. Por que não dar um pouco pra quem tá precisando? Às vezes as pessoas estão precisando de alguma É. coisa e você tem sobrando, mano. Às vezes tem um casaco em casa aí, você tem um casaco, tem 1 quilo de feijão a mais no armário ali, você não vai comer, cara. Dá pra alguém, meu. Tem um monte de gente no Brasil passando fome, cara, passando frio. É só pegar, cara, se cada um tirar um pouquinho de si pra ajudar alguém, pode estar tornando o dia de alguém mais feliz. É. E essa parte eu faço, cara. Se eu puder fazer e se eu tentar fazer mais, até tem um cara, o nosso
O cara que levou a gente pra Gramado, ele é o... Como é que é o nome dele? O Alberi. Ele arrumou 4 toneladas de alimento pra mim poder repassar pra instituições. 4 toneladas? 4 toneladas. Caralho. Eu chorei na hora, quase morri chorando, né, cara? Eu me emociono. Eu nem sei quantas pessoas Eu alimentam me, 4 emo- toneladas de comida. eu mano. me emocionei muito quando ele falou. Bah, fiquei mal pra caramba, cara. Passei mal, assim, chorei. De bom, né? De bom, mal do bom. Daí eu pensei, cara, vou dar um pouco lá pro Cozinheiros do Bem, né? Lá pro Júlio. E um pouco eu vou dar pra Copame na minha cidade. Tem bastante criança carente lá. Isso ali já é pra mim, cara, já é um... É só um pouco do que eu posso fazer ainda. Eu acredito que se eu levantar essas questões aí, eu vou ajudar muita gente ainda. Com certeza. Por isso eu sei que eu acho que eu vou pra um lugar legal. Eu quero ir pro Cinturão de Orion lá, as Três Marias lá, onde é um planeta com 2 sóis. Onde mais... quais são as outras possibilidades? Só Deus sabe, Cara, cara. acho que são infinitas, né? Se for o tamanho do Dá universo. pra ir pra Arcturus, né, que é o planeta onde os arcturianos estão, também deve ser bacana. Mas Tem- você sabe alguma coisa tem desse uns- planeta? Você estudou nesse Claro ponto? que sim, cara, tem Que os que caras tem lá? são loucaço. O que tem lá no Tem Arquinha? umas criaturinhas tipo uns avatares, tem de 2 a 4 metros de altura, né? Tu já viu um arquiteriano fumando DMT? Não, Porque ainda- dizem que DMT te leva pra uma Ah, viagem que você vê coisa mesmo, que você eu vai já pra outra... Eu já recebi uma visita arcturiana dentro de casa em espírito uma vez, que a minha sala ficou toda amarela, porque eles são seres de luz, né? E eu não conseguia ver de olho aberto, mas quando eu fechava os olhos, parecia que estava tudo amarelo ao meu redor. Parecia que eu estava numa sala de hospital com muita luz amarela. Eu acho que aquela noite ali sofri um processo de cura espiritual, porque daquela semana em diante eu tive bastante progresso em algumas coisas que eu fiz. Pode crer. E eu andei buscando orar muito para essa chegada e para mim ter contato com esses seres. Você conversou alguma coisa? Você lembra de algo assim? Eu fiz reiki, cara. Eu conversei com um cara que me dava aula de reiki. Às vezes em quando eu assistia, às vezes não. Mas eu tentava falar com o meu eu interior e pedia para que eu visse isso, porque eu quero muito ver. E um dia de noite eu tô deitado no meu quarto e ficou tudo amarelo dentro de casa. Como se tivesse entrado centenas de luzes. E tu tava caretão. Tava bom, tava sereno, sem nada de droga, tava limpo. Eu fechava os olhos e via uma luz muito forte amarela por toda a parte. Como se tivesse 30 vezes mais essas lâmpadas que tem aqui. Entendi. Eu acho que nessa vez eu recebi uma visita Pode crer. de uma entidade espiritual desse lugar. Dessas coisas você não chega a falar nos teus stories, ou fala? Não, cara, eu não falo muito porque é algo que vai parecer que eu possa estar blasfemando contra Deus ou ofendendo a igreja católica, até a evangélica. Ah, eu entendo essa perspectiva. Eles são bem mais hipócritas do que as teorias que eu tenho, porque as igrejas, elas em si, elas dizem que ajudam muita gente, mas na verdade elas têm o conforto do lar delas, elas têm um carro bonito, elas têm um monte de coisa, elas falam bonito pra caramba dentro das igrejas, só que de ação você não vê muita coisa, meu. Pode crer. Tem algumas igrejas que fazem ações, só que faz uma ação na semana ali e fica tantos dias sem fazer nada. Eu acho que as pessoas precisam da nossa ajuda todos os dias. Com certeza. Não adianta você ir dizer, eu tô levando a palavra. As pessoas estão com fome, meu. Elas Palavra. precisam de mais do que Elas palavra, não né? querem só palavra, elas querem que tire o frio delas, a fome. Veja como é que ela tá. Quem é que vai numa Cracolândia ali? Qual é a igreja que entra na Cracolândia para tentar salvar alguém que tá ali? Qual é a igreja que vai debaixo dos viadutos fazer que nem os guri ali fazem aquela ação de levar comida e qual delas, né? É muito bonito falar no púlpito de uma igreja que você está ajudando, transformando vidas de pessoas com a palavra, quando elas estão morando numa casa de 2 andares, com um carro bonito, o filho faz faculdade. Ai, mas foi Deus que abençoou meu filho. Abençoou o dele, mas não abençoou o do vizinho que está morrendo na droga, que está passando fome. As minhas teorias eu faço observando o céu, cara. Que eu sei que existe várias coisas. Deus também existe. Ele age da forma dele. E como eu tenho minhas teorias que existem outras manifestações divinas e manifestações do mal também, através de vida alienígena. É a minha teoria do bem e do mal. Eu acho que a gente está sendo observado constantemente por esses seres. Tanto é que tem muitas aparições lá na nossa região. É?
Dá para ver direto no céu algumas imagens assim, umas luzes diferentes. É parecido com satélite, só que consegue definir que é satélite ou não pela mudança brusca de direção. Algumas luzes são um pouco mais fortes, algumas piscam. Eita. É, bom, saiu não faz tão recente, mas Eu já vi várias coisas lá. O Pentágono confirmou que existem naves não identificadas que são capazes de atingir esse negócio que você tá falando de mudar de direção e ir para uma direção bruscamente. E uma velocidade absurda. Absurda, muito mais rápida. Então, o exército americano falou que isso existe mesmo. E eu acho que tem algumas coisas que até são experiências secretas, até mesmo do Pentágono. Tem algumas naves circulando aí que é daqui mesmo. Deve ter. Tem umas paradas que é daqui mesmo. Será que não tem alguns humanos que têm certo contato com esses caras? Eles têm. E há muito tempo. Países de primeiro mundo já estão em contato direto com isso. Porque eles conseguem se aprofundar aí no X da questão e conseguem ir até a raiz, né? Eles conseguem sondar e detectar esses seres, né? E essas naves. Pô, eles podiam dar uma moralzinha pra gente, que a gente tá no ajudar os sufoco. guri, né? Né, pô, já que eles têm a tecnologia lá, já ajudar cura o os guri, câncer, ensinar nós aí. a curar algumas coisinhas aí, né, teu primo? Vamos curar os rapazes. Ai, que lindo!